Então, o tema da minha apresentação é Entenda o calendário atual sob a luz da astronomia. É interessante porque as pessoas normalmente desconhecem o quanto de astronomia nós temos aí no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, a primeira questão é por que setembro, outubro, novembro e dezembro não são o sétimo, oitavo, nono e décimo meses, respectivamente, né? Setembro lembra 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10. E por que não é o número dos meses, né? Então, essa é uma pergunta que aborda a todos. E por que só fevereiro tem apenas 28 e 29 dias nos anos bissextos? Por que só fevereiro? Por que os outros meses não têm menos dias, né? Por que os outros meses todos têm 30 e 31 alternados, mas julho e agosto têm ambos 31 dias? Então, são consequentes um ao outro, né? Como são definidos os feriados religiosos móveis, como a Páscoa, e por quê? Essas são algumas das questões que eu pretendo abordar aqui. E o Carnaval? Ah, bem, deixa eu ver aqui. Eu continuo com uma coisa me atrapalhando na frente aqui. Então, nós vamos ver os ciclos do calendário dos calendários, né? Então, claro, o ciclo dos dias da semana, o ciclo do mês e o ciclo do ano. São essas quatro principais unidades, enfim, né? Elas baseiam-se em ciclos astronômicos, né? Que são observáveis, mensuráveis e, portanto, são confiáveis, uma vez que são mensuráveis, né? Então, o ciclo do dia e da noite, vocês já sabem, né? Então, careca de saber que a Terra tem um movimento de rotação em torno de um eixo imaginário, e esse eixo corta a Terra em duas ao meio e define o Polo Norte e o Polo Sul, né? Esse polo é um polo geográfico, né? E os pontos cardeais leste e oeste também. Entendo. A volta completa, nós sabemos, é feita em um dia, né? E qual é o sentido? Eu já vi muita gente colocando a Terra girando no sentido oposto que ela gira, né? O sentido é dado pela regra da mão direita, em que se você aponta o seu dedão para o norte, né, o movimento dos dedos indica, né, a curvatura dos dedos indica o sentido em que a Terra gira. Né? E isso vale para a grande maioria dos astros. Né? Vamos ver um pouco agora do dia solar e do dia sideral. Nós temos aqui representados, fora de escala, evidentemente, né, o Sol aqui do lado esquerdo e a Terra do lado direito. E aqui vamos dizer, um raio luminoso imaginário aqui, enfim, saindo do Sol, atingindo a Terra. Nós estamos vendo aqui pelo Polo Norte, né? Nós estamos vendo por cima, né? Aqui está mostrando a trajetória da Terra, né? Nesse sentido aqui da mão direita, né? Lembra-se? Muito bem. E aqui está se vendo os Estados Unidos, aqui tem um ponto vermelho aqui, vamos dizer que esse ponto vermelho é uma cidade qualquer lá. Estados Unidos porque está no hemisfério norte, né? E nós estamos vendo aqui. Então, o que acontece nesse instante, digamos, é meio-dia aqui nesse ponto vermelho, né? Fora de escala, como eu falei. Aí a Terra se move, ela tem um movimento de rotação, e depois que ela dá um movimento, ela dá uma volta de 360 graus, note, o ponto vermelho volta a estar na mesma posição. Quer dizer,
esta linha imaginária aqui, que une a Terra a uma estrela fixa muito distante, esse fixa está entre parênteses, porque as estrelas não são fixas, né? Mas é tradição dizer que as estrelas longe são fixas, né? Mas seria uma estrela muito distante. Então, assim, isso significa simplesmente que essas duas linhas são paralelas. Note que nesse ponto vermelho não é meio-dia, ainda não tá voltado no Sol, né? Então, esse tempo que leva para dar essa volta completa de 360 graus é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, este dia é chamado dia sideral, porque se refere a sidérios, que é estrela em grego, né? E para voltar à posição do meio-dia, né, ela tem que caminhar mais um pouco. Ela caminha mais praticamente 4 minutos. Aqui está exagerado, fora de escala, né? Então, nesse instante aqui, o que aconteceu é que a Terra percorreu este caminho em 24 horas, 0 minutos, 0 segundos. Esse é o chamado dia solar, né? Ele se refere em relação ao Sol, evidentemente. Muito bem. Isso é importantíssimo. Dia da semana. Bem, de todos os ciclos que eu falei até agora, o único dia, o ciclo que não é propriamente um ciclo astronômico é o ciclo dos dias da semana, né? Ele não é um ciclo astronômico. O nome semana provém do latim septimana, que significa 7 manhãs, né? E a origem não é na Roma antiga, a origem é dos babilônios. Aliás, os babilônios que viveram há cerca de 10 mil anos atrás, começou o início, eu acho que eu estou exagerando, se não me engano, são 5 mil anos atrás. 5 mil anos atrás. Os babilônios, eles eram excelentes astrônomos, eles eram observadores e tinham uma matemática bastante bem desenvolvida, né? E eles tinham um culto diário aos 7 astros errantes, né? Errantes porque eles se movimentavam, né? As estrelas pareciam fixas, mas de vez em quando aparecia um astro que caminhava no céu, né? E esses 7 astros errantes que eles tinham naquela época, que eles conheciam, era Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, o Sol e a Lua. São todos os 7 astros, né? E daí eles usavam esse número de medidas, 7, para a semana. Muito bem. Eu queria... esqueçam aqui essa coisa, eu vou mostrar aqui, antes de ler do lado direito esse texto, eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela em que a gente tem na primeira coluna o astro a que se refere os dias da semana. Nós temos aqui o astro Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno e Sol, que é aquela mesma sequência que eu falei. E aqui nós temos os dias da semana, como são nas línguas latina, espanhol, francês, italiano, inglês e português, né? Coloquei português por último de propósito. Em latim, era chamada dies lunae, dies martes, que era correspondente à terça-feira. Ou seja, o dia da Lua, o dia de Marte, o dia de Mercúrio, o dia de Júpiter, dias Jovis, Vênus, dias Veneris, Saturno, dias Saturni e Sol, dias Solis. Veja, o espanhol conservou direitinho. É lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo, né? O francês, claro que com a diferença, evidentemente, da língua, né? É lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi e dimanche. Note que mantém os mesmos
os dias da semana mantêm a mesma homenagem aos astros de que eu citei ali. Né? Em italiano, lunedì, martedì, mercredì, giovedì, venerdì, sábado e domenica. Em inglês é Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Diferente já do que nós vimos anteriormente. Em português, é o único que temos como segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, sexta, sábado e domingo. Muito bem. A primeira pergunta aqui é por que português é diferente de todo mundo aqui? É diferente por causa de um bispo que a igreja até santificou, que é o Martinho de Dume. Esse Martinho de Dume era um bispo, ele não nasceu em Portugal, mas ele tinha influência no mundo inteiro na época, e ele resolveu que era indigno para os bons cristãos usar para os dias da semana, chamar pelos dias da semana, pelos nomes latinos que eram pagãos, não eram cristãos, né? Então ele adotou uma terminologia eclesiástica, né, para os dias em português. E por isso que ficou segunda-feira, terça-feira. Na realidade, no português antigo era segunda-feira, terça-feira, e esse féria significava feriado. O feriado quer dizer um dia santo, e isso tem a ver com a Semana Santa, que era santificado. Enfim, nós temos aqui uma influência extremamente enorme da igreja no próprio nome da semana. Né? O inglês é um pouco diferente. Tem Monday, que é moon, vem a ser lua, mas o Tuesday já é em relação ao Thor, que é um deus. Isso aí já vem, se não me engano, bom, é nórdico, né? Enfim, eles têm outra coisa diferente aqui. O Saturday e Sunday, que é o Sunday, dia do sol, né? Enfim, só isso. Mas o inglês também são os anglo-saxões. Então, da semana é isso que nos interessa. Mas vamos falar sobre o outro ciclo, que é das fases da Lua. Isto para nós é muito importante. Nesta figura está representada aqui os raios solares, né? Aqui está representado a Terra. Eu não sei se vocês conseguem enxergar meu cursor aí. Adriana, vocês conseguem enxergar meu cursor? Sim, professor, está visível. Está visível, está ótimo. Então, nós temos a Lua aqui, né? Desculpa, a Lua aqui, a Terra, aqui um pouco maior, evidentemente, e aqui a trajetória da Terra em torno do Sol. Né? Nesse instante, veja, a Lua está alinhada com a Terra e o Sol. Né? Alinhada com a Terra e o Sol. Então, quando da Terra você olha a Lua, você não enxerga propriamente a Lua. Aqui eu até coloquei um pouco, eu fui bondoso, eu coloquei cinza, mas na realidade, nesse momento, você não enxerga. A Lua é chamada de Lua nova nesse instante. Né? Quando a Terra caminha mais um pouco, então, note, a Lua tem esse movimento em torno da Terra, era um satélite da Terra, e ela caminhou um pouco mais para a esquerda. Então, da Terra, você consegue enxergar uma pequena fatia iluminada da Lua, iluminada pelo Sol. Porque, claro, vocês sabem que tanto a Terra quanto o Sol, tanto a Terra quanto a Lua, não são astros luminosos, né? Mas eles são iluminados pela luz do Sol. Então, a partir da Terra, nós conseguimos ver um pouco dessa face da Lua. E nesse momento é um crescente, e nós vemos aqui um pouco mais, quando está aqui na metade, é um quarto crescente, né? Na realidade é um quarto da volta dela, é o quarto crescente. Passa um pouco mais, e aí nós temos a lua cheia, né? A lua cheia. E quando você olha da Terra para a lua, você enxerga a lua toda iluminada. Aí teve um desenho que já se intrometeu aqui, ele foi intrometido, ele não era para aparecer nesse instante, mas enfim. Aí você vai me perguntar, mas se a Lua está atrás da Terra, né?
entre a Terra e o Sol, desculpa, atrás da Terra em relação ao Sol, como é que você enxerga a Lua? Né? Então, enxerga a Lua, na realidade, porque o plano em que a Lua, da órbita da Lua em torno da Terra, não é o mesmo plano da Terra em torno do Sol. Então, aqui nesse desenho, vocês vão encontrar, eu vou até aumentar um pouco aqui, dar um zoom. Então, nesse desenho, vocês estão vendo aqui em azul, é o plano chamado plano da eclíptica. Plano da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Aqui nós temos o Sol e a órbita da Terra em torno dele. Certo? Então, aqui vocês estão vendo nesse instante, o plano que a Lua, da Lua em relação da Lua, o plano da Lua, ele é inclinado de 5 graus em relação a esse plano da eclíptica. Então, nesse instante, veja, você consegue enxergar da Terra, você consegue enxergar a Lua cheia, porque ela não está no mesmo plano. Senão, você não enxergaria a Lua, teria eclipse todos os meses, né? E não é isso que acontece. Nós só vai ter eclipse quando esta linha que une a Terra, o Sol, a Terra, o Sol e a Lua, né, forem bem alinhados aqui, neste caso. Olha, que agora o ângulo, a órbita da Lua, que está nesse plano, ela está de 5 graus, aqui é 5 graus e 18 minutos. Né? Então, nesse instante, nós temos um eclipse. Né? Pode ser um eclipse, neste caso aqui, em que a Lua está entre o Sol e a Terra, é um eclipse lunar, né? E quando desculpa, aqui nesse instante é o eclipse solar, porque a Lua tapa totalmente a visão do Sol. Né? Então você não consegue enxergar o Sol, é um eclipse solar. E neste caso aqui atrás é o eclipse lunar. Né? Muito bem, então é por isso que não precisava, isso aqui é só um adendo. Né? E aí a Lua se completa, né, o seu ciclo em torno da Terra, né, e dá uma volta completa em torno da Terra aqui. Aqui está representando, então, nessa parte de baixo você está vendo como é que você vê da Terra a Lua, né? Ok. Aqui está representando o que seria uma Lua nova, mas não é bem uma Lua nova, já passou um pouco, porque dá para você ver uma pequena parcela da luz, né, da Lua, do Sol iluminando a Lua. Né? E aqui eu estou mostrando a trajetória da Lua sobre a ação gravitacional do Sol e da Terra. Então, aqui está em verdadeira grandeza. Né? Lá, quando você estava vendo, estava fora de escala, mas é assim que você veria. Eu vou novamente dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Note, a Lua aqui nesse instante, neste lado, aqui a Lua no mesmo sentido da trajetória, aqui vertical a trajetória, e aqui no sentido da trajetória outra vez. Isso aqui é porque os desenhos enganam a gente, porque eles são fora de escala. Né? Muito bem. Isso eu já mostrei. Vamos ver agora o mês sinódico e o mês sideral. São dois tipos de mês, né? Ainda no ciclo da Lua. Então, nós temos aqui uma coisa parecida com o que a gente viu agora há pouco, né? Novamente fora de escala, nós temos o Sol aqui quase do tamanho da Terra, né? O Sol é milhares, né? Milhões de vezes maior do que a Terra. Né? Então, neste caso, eu vou até voltar um pouquinho, vocês veem aqui, se eu consigo voltar. O que está acontecendo que eu não consigo voltar aqui? Então, ali a Lua dando a volta em torno da Terra. Nesse instante, então, nós temos a Lua nova aqui, né? A Lua se colocando entre a Terra e o Sol. Então, a Terra gira, ela gira em torno do Sol, segundo esta órbita, e enquanto a Lua gira em torno da Terra.
Aqui, novamente, veja, está alinhada a Lua e a Terra, mas não está voltada para o Sol. Ela está voltada, aqui deu uma volta de 360 graus, um ciclo de 360 graus à Terra, né? E aqui, novamente, ela está alinhada com uma estrela distante. Vejam que esses dois segmentos de reta são paralelos. Então, esse tempo que leva para vir daqui até aqui é de 27,3 dias. E este é o chamado mês sideral, né? Porque se refere à estrela, a uma estrela distante, né? Mas esse mês sideral ele é menor do que quando a Terra, da próxima lua nova, né? Que aqui está vendo lua nova, até a próxima lua nova, em que novamente nós temos alinhados o Sol, a Terra e a Lua. E este é o chamado mês sinódico. Esse tempo é de 29,5 dias. 29,5 dias. A palavra sinódico, não sei se vocês conhecem, mas enfim, costuma-se falar do sínodo, né, em religião, o sínodo da igreja. O sínodo quer dizer um encontro, né? Na igreja é um encontro de bispos, né? E essa palavra sinódico, do latim, significa encontro. É um encontro aqui porque estão alinhados. E isso é muito importante, porque o mês sinódico é o mês que é adotado, né, como o fundamental do nosso mês. Não tem um número inteiro de dias, é 29,5 dias. Né? Então, para fazer um calendário, né, a cada dia você não usa fração. Né? Então, se usa 30 dias ou se usa 29 dias para o período de um mês. Claro, a gente usa 31 também, mas nós vamos chegar lá. Muito bem, vamos ao ciclo do ano. O ciclo do ano sempre foi muito importante em todas as civilizações. Nós temos aqui um mural egípcio, né? E esse mural, ele está representados o deus Hapi. Deus Hapi, na realidade, é o rio Nilo, que era muito importante, que é muito importante até hoje na civilização egípcia, porque esse rio, veja, o Egito ele é um grande deserto, mas em torno do rio, ele, por ser úmido, né, a terra é fértil, né? A terra é fértil. Então, esta enchente do Rio Nilo está representada aqui por por uma pessoa intersexual, porque tem grandes barrigas e tem grandes seios. Quer dizer, as barrigas de nós homens que tomamos muita cerveja e os seios fartos, né? E isto tudo, na realidade, representa a fertilidade com que o Rio Nilo, né, oferece aos habitantes do Egito. E é muito importante o ciclo do ano para prever as inundações, né? Essa aqui é uma fotografia de 1888, né? E você vê a inundação aqui, com as pirâmides lá atrás, e aqui desse outro lado é mais recente, isso é uma fotografia mais recente, veja como inunda bastante, né? E a inundação do Nilo é resultado das monções anuais entre maio e agosto, tá? Que causam enormes precipitações. E depois das monções, depois da inundação, é que é feito o plantio, né? O plantio das sementes, né? E depois, consequentemente, a colheita, né? Que vem depois. Então, o Rio Nilo ele representa a fertilidade, por isso que a gente falou ali. E isso é muito importante saber, então, esse ciclo do ano, que é a origem do calendário, né? Muito bem. Vamos falar agora do ciclo do ano com as estações do ano, são os equinócios e solstícios. Aqui nós temos representado a Terra, né, girando em torno de um eixo, ela está inclinada um pouquinho, vocês estão vendo, em torno do Sol, o Sol lá embaixo.
novamente, tem que dizer, isso está fora de escala, né? Se a Terra tivesse esse tamanho, o Sol seria muito maior do que o meu computador, né? E situado a distância muito grande, enfim. E o que acontece? Que a Terra gira em torno do Sol numa órbita elíptica, né? Não é um círculo perfeito, né? É uma elipse, mas é muito próximo de um círculo. Aqui, vocês estão vendo como se fosse uma elipse muito achatada, né? Porque uma excentricidade muito grande, porque está em perspectiva, né? Está em perspectiva, eu estou mostrando em perspectiva, não estou mostrando de cima, né? Vejo que está vendo a Terra de lado, né? Então, é isso que acontece um ano, né? O ano é exatamente definido pela rotação ou pela translação da Terra em torno do Sol. E é cíclico. Esse é o ciclo anual. Muito bem. O ano trópico ou ano solar, né, ele é de 365 dias, 5 horas, 43 minutos e 46 segundos. Veja, não é 365 dias somente, ele tem 5 horas a mais, 48 minutos e 46 segundos. Né? Essa palavra trópico não quer baianas dançando no trópico da Terra. Esse trópico quer dizer volta, do grego, né? Que é quando dá uma volta completa. Né? Então, daí esse ano trópico, também chamado de ano solar. Então, em frações, isso aqui é 365,2422 dias. Então, trópica está aqui, volta do grego. Então, é praticamente o intervalo entre duas estações do ano consecutivas. Duas estações do ano consecutivas. Essa inclinação da Terra é mantida em toda a volta, em toda a trajetória da Terra em torno do Sol ao longo do ano. Né? Muita gente pensa que essa inclinação varia com o tempo. Não, ela é mantida sempre firme ali no mesmo lugar. Isso é um princípio físico, que é o chamado princípio da conservação do momento angular, ou chamado efeito giroscópio também. É o seguinte, quando nós temos um corpo em movimento, né, ele tende a manter um eixo estável. Né? É o que acontece, por exemplo, quando a bicicleta está em movimento, o eixo dela está estável, está na horizontal, uma bicicleta, uma moto. Né? Só quando você para é que ela cai. Então, o que mantém a bicicleta e a moto na vertical, né, em relação à Terra, é porque os seus eixos são mantidos pelo princípio da conservação do momento angular. Não é conservação de energia, é conservação de momento angular. Então, é por isso que a Terra gira sempre com esse eixo apontando para a mesma direção. E aqui, no ciclo do ano, nós temos os ciclos das estações do ano também. Né? Então, o ciclo das estações todo mundo sabe. Nós temos um ciclo que a temperatura, as condições climáticas, elas variam ao longo do ano, né? E elas se repetem a cada ano. Né? E assim, os antigos isso já era conhecido desde os babilônios. E mais do que isso, eles associavam, né, o clima às constelações que eles viam no céu. Então, o ciclo das estações do ano coincide com os ciclos com que as constelações aparecem no céu. Então, nós temos aqui as constelações. Nós temos aqui Escorpios, Libra, Virgo, Léo, Câncer, Gêmini. Está tudo em latim. Né? Escorpios é escorpião, Libra é balança, Virgo é virgem, né?
E virgem não no sentido que a gente usa hoje em dia, de virgindade, mas é de fertilidade, né? Que uma virgem é fértil, né? A dar luz e tal. Leão é leão, câncer é o caranguejo e Gêmini aqui são gêmeos mesmo, né? Então, é que os antigos nessa época, desde os babilônios, eles para se orientarem, eles usavam imagens assim, como se estivessem ligando várias estrelas e eles davam nome a essas diferentes, a gente chama de asterismo em astronomia, quer dizer, diferentes conformações de estrelas, né? E por isso tinha as estrelas aqui que parecem um escorpião, você pode uni-las, né? Mas ao longo do ano, o que eles veem é isto aqui. A gente vê, né? Inclusive. Né? Aquários, olha, o peixes, o Áries, que é o carneiro, touro, Gêmini, câncer, e vai se repetindo, né? Ao longo dos anos, como as estações. Então, os babilônios já sabiam disso, né? Há 5.000 anos atrás, né? E eles associavam sempre o clima com as constelações que eles viam no céu. Ok? Como eles não tinham tela de celular e não tinham tela de TV, eles olhavam, na realidade, a tela mais incrível, enorme e linda, que é aquilo que tem no céu, as nossas cabeças, que infelizmente nas cidades a gente não consegue praticamente ver. Vocês aí, Vaiporã, que é uma cidade pequena, ainda conseguem ver de uma certa forma, mas aqui em São Paulo é quase impossível você olhar estrelas no céu. Enxerga, sim, algumas muito brilhantes. Muito bem. Então, este é o ciclo do ano. E vamos falar um pouco de constelações de zodíacos. Então, as constelações eram grupos de estrelas aparentemente próximas umas das outras. Por que aparentemente próximas? Porque essas estrelas elas estão muito distantes da Terra e as distâncias de cada estrela à Terra é diferente. Mas quando você olha para o céu, fica como se tivesse um manto assim no céu e aparece como se tivesse no mesmo plano, na mesma esfera, né? Então, é como quando você olha ao longe, assim, uma sucessão de prédios, né? E você vê assim uma silhueta dos prédios. A impressão que você tem é que os prédios estão todos na mesma, são muito próximos uns dos outros. Mas na realidade nós sabemos que são vários quarteirões de distância entre eles, né? É o que acontece com as constelações. Então aqui nós temos as 12 constelações que eram as constelações usadas pelos babilônios, né? Desde 5.000 anos atrás. E essas constelações são chamadas constelações do zodíaco. São chamadas do zodíaco porque eram dados principalmente os nomes, pareciam zoológico, né? Eram dados Áries, que é carneiro, touro, né? Que é o touro, câncer, são animais, né? Leão, escorpião, capricórnio, aquário, que é peixes, né? E tem objetos também. Mas, enfim, são os 12. O que eles na época, usavam, naquela época, eles conheciam astronomia, mas era muito ligado. A astronomia e a astrologia eram praticamente a mesma coisa. Quer dizer, eles conheciam, eles achavam ainda que naquela época, né? Tem gente que acha ainda hoje que os astros regulam as nossas vidas, né? Que os astros têm influência na nossa vida. Né? Felizmente, a astronomia se separou da astrologia há muitos anos, não tem mais nada a ver uma com a outra. Né? Muito bem. Então, essas estrelas eram conectadas por linhas imaginárias, né? Com figuras de animais mitológicos ou objetos. Eram usadas para identificar as estações do ano e os signos do zodíaco são uma abstração das constelações físicas. Bem,
nós vamos ver um pouco mais aqui. Aqui nós vamos ver, ainda no ciclo dos anos, as constelações do zodíaco. Está representado nesse momento aqui o Sol aqui no meio, né? A Terra em sua órbita em torno do Sol, né? E aqui essa linha da Terra e do Sol apontando para uma sucessão de estrelas lá, né? E nesse caso, em 18 de dezembro, eles começam a ver a constelação de Sagitário, né? Isso que vocês estão vendo aqui é uma limitação, você só está olhando neste ângulo, no ângulo de 8 graus acima ou abaixo da eclíptica. Lembrando que a eclíptica é o plano formado pela órbita da Terra e do Sol, né? Pela órbita da Terra, é a eclíptica. Essa eclíptica, todos os planetas estão muito próximos da eclíptica. Elas variam um pouquinho, um planeta um pouco acima, um pouco abaixo da eclíptica. Mas a eclíptica é definido como o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Tá? Então, aqui está representado só as constelações que estão 8 graus acima ou abaixo da eclíptica, né? Porque se você olhar para cima aqui, da Terra, você olhar para cima, você vai ver um monte de estrelas e constelações que estão acima, não estão nesse... Né? Você só está enxergando, enxergando não, só está considerando aquelas constelações que estão 8 graus acima ou abaixo da eclíptica. Ok? E no dia 20 de janeiro começa a aparecer a constelação de Capricórnio, e aí no Aquário em 17 de fevereiro, e assim por diante. Peixes, Áries, e vai por aí afora. Em 14 de maio, o Touro, e vai Gêmeos, em julho, Câncer, Leão, em 18, Virgem, e o pessoal atribuía isto, que são, na realidade, símbolos do zodíaco, né? Ou constelações do zodíaco, mas elas são abstrações, né? Não são as constelações exatamente como a gente usa na astronomia. Aqui o escorpião, que dá para ver aqui, né? Uma forma de escorpião. E aqui, a gente, em astronomia, a gente enxerga uma 13ª constelação, porque nós vimos que eram 12 ali, né? Essa é uma 13ª, que é chamada de Ofiuco, né? Serpentário. Então, muita gente que nasceu em 30 de novembro, ele acha que é escorpião, mas na realidade ele é Ofiuco. Ofiuco quer dizer um serpentário, lá onde se criam serpentes, né? Mas, enfim, e aí dá a volta completa. Muito bem. Representado aqui numa linha azul, né, esta linha está representado o Equador celeste. Então, note que existe um ângulo entre a eclíptica e o Equador celeste. O Equador celeste é como se você estendesse o Equador da Terra para fora, né? E esse ângulo é o mesmo ângulo de inclinação da Terra em relação à eclíptica, que ele é de 23 graus e meio. 23 graus e meio. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Muito bem. Quando se cruza esses dois é chamado ponto vernal. Ponto vernal. Esse aqui é o início da primavera. Início da primavera, que se dá no mês de março. Tá? Muito bem. Quando eu falo início da primavera, é início da primavera no hemisfério norte, né? Aqui no hemisfério sul é o início do outono. Então, vamos ver agora os equinócios, solstícios, as equações do ano, né? Então, aqui novamente representando o Sol, a Terra aqui girando, né? E aqui o eixo, né? O eixo de rotação da Terra. O equador da Terra dá para vocês verem aqui. O movimento de rotação no sentido da regra da mão direita, né? E aqui a normal ao plano da eclíptica. Normal quer dizer perpendicular a esse plano da eclíptica, né?
E esse ângulo aqui, entre a normal e o eixo da Terra, é de 23,5 graus. De tal forma que, nesse instante, que estão representados aqui, veja, a Terra está girando inclinada. Então, os raios solares são perpendiculares à Terra abaixo do Equador, exatamente a 23,5 graus da latitude sul, né? 23,5 graus. Então, o que acontece é que os raios solares são mais abundantes no sul, no hemisfério sul, né? Abaixo do Equador, né? Então, aqui começa, na realidade, o verão aqui no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte, que tem menos sol lá, é menos aquecido pelo sol, tá certo? Então, isso se dá em 21 ou 22 de dezembro, dependendo do ano, né? Por volta disto, né? Muito bem. Então, nesse instante, é o instante em que esses raios são perpendiculares à Terra abaixo do Equador, na latitude 23,5 graus. Essa aqui, coincidentemente, é onde eu moro. São Paulo está exatamente nesta latitude, 23,5. Esse aqui é o chamado Trópico do Capricórnio. É essa linha que está 23 graus abaixo, 23,5 abaixo do Equador, né? Muito bem. Então, a insolação, quer dizer, a quantidade de calor que o Sol emana para o hemisfério norte é muito menor do que para o hemisfério sul. Nesse instante é o inverno no norte e o verão no sul. Muito bem. São solstícios. É o solstício de inverno no hemisfério norte e o solstício de verão no hemisfério sul. Ok. Aí a Terra gira em torno da Terra, do Sol. Quando chega em 20 de março, ela está numa situação em que os raios solares são perpendiculares. Olha, os raios do Sol são perpendiculares agora no Equador. Eles não estão abaixo do Equador, eles estão no Equador. Nesse exato momento, então, 20 de março, já se precipitou aqui. É o equinócio da primavera no hemisfério norte. Aquele que eu falei para vocês, aquele ponto vernal, né? É equinócio da primavera. Equinócio da primavera, lembrando que primavera é a estação das flores, né? Que tudo floresce, enfim, que é muito fértil, né? Os animais se reproduzem e tal. Muito mais. Então, este aqui é o equinócio da primavera no hemisfério norte e o equinócio do outono no hemisfério sul. A insolação, quer dizer, a quantidade do Sol, é distribuída uniformemente ou igualmente entre os dois hemisférios norte e sul, né? É chamado de equinócio, de igual, e nócio, quer dizer noctis, que é noite. Isso significa que as noites são iguais, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, quer dizer, e são iguais aos dias. A noite e o dia têm a mesma duração, ok? É uma aproximação, a gente não vai entrar em detalhes físicos muito elaborados, mas isto é suficiente para a gente conhecer. Aí a Terra continua na sua trajetória em torno do Sol, está aqui embaixo, né? Equinócio do latim é equinócium, equus, que é igual, e nox, que é o genitivo de noctis, que é noite. Muito bem. Então, a Terra, depois, em junho, entre 20 e 21 de junho, se encontra aqui do outro lado, né? Então, neste outro lado, veja que os raios solares são perpendiculares agora acima do Equador, a 23,5 graus acima do Equador, né? Então, a insolação é muito maior no hemisfério norte. Por isso que em junho é verão no hemisfério norte, enquanto aqui no sul é inverno, é muito frio, tá certo? No hemisfério sul. E assim por diante, em setembro, nós temos o equinócio, agora é o equinócio de outono no hemisfério norte,
e é o equinócio da primavera no hemisfério sul. É quando nós estamos, né? Nós estamos agora em outubro, hoje é dia 7 de outubro, então começou eu não sei se foi dia 22 ou 23 que começou esse ano, mas enfim, nós estamos em outubro, nós estamos aqui, olha, a caminho do verão, né? Passamos o equinócio, né? Então é isso que são os equinócios e os solstícios. Muito bem. Aqui, vamos ver a data e hora dos equinócios e solstícios. Isso aqui é uma tabela que mostra a data e hora em que acontecem os equinócios e solstícios na década atual, né? Veja, aqui nós temos o ano entre 2015 e 2025, né? E amarelo aqui 2020. Então, o equinócio, né, de março ocorreu no dia 20, ele sempre ocorre aqui no dia 20, né? E o tempo, o instante foi às 3 horas e 50 minutos, mas esse tempo aqui é o tempo universal, não é o tempo daqui no nosso país. No nosso país é isso menos 3, seria meia-noite e 50 que aconteceu isso. Esse equinócio de março, nosso equinócio de outono, né? O solstício aconteceu, o solstício de inverno, no dia 20 de junho, né? Novamente aqui 3 horas a menos. O equinócio de setembro, de outono para nós, aqui dia 22, olha, respondeu a minha pergunta, e no dia 21 de dezembro começa o verão aqui no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Então, a hora é UTC, Coordinated Universal Time, que é a hora de Brasília, isso aqui é a hora de Brasília, é a UTC-3. Muito bem. Aqui a trajetória do Sol nos solstícios, né? Bem, então, aqui é uma fotografia, na realidade, acho que é uma simulação, isso aqui no Stellarium, eu acho. Mostra o Stellarium é um aplicativo, é um software que simula o céu, né? As estrelas e tudo mais. Então, aqui no meio são os equinócios, aqui na parte de cima é um solstício, aqui na parte de baixo um solstício. Eu não sei de onde é isso, eu não sei qual que é o solstício de inverno ou de solstício de verão, mas, enfim, é que o Sol ele nasce uma hora aqui, outra hora ele nasce aqui, então, a cada instante ele nasce num momento. Aqui é o solstício, mostrando aonde o Sol nasce ao longo do ano. Veja que ao longo do ano ele não nasce sempre no ponto cardeal leste, né? Ele varia conforme o dia. Isso aqui são fotografias tiradas ao longo do ano, na Bavária, na Alemanha. Note que a cada dia o Sol nasce num instante, né? O solstício, que significa sol e que para o sol e o stício, que significa parado. Significa o quê? Que o sol vai até uma extremidade, para e volta. Esse é o significado da palavra solstício. Muito bem. Finalmente entramos nos calendários, né? Calendários, então, desde a Babilônia, 1900 anos antes da Era Comum. A Babilônia era uma região que atualmente é o Iraque, né? Infelizmente, o Iraque quase destroçado, né? Ele fica entre os rios Tigre, dá para vocês verem aqui, Rio Tigre e Rio Eufrates, né? Então, a cidade de Ur, que era muito famosa, isso aqui é em 1792, antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Deixa eu já falar uma coisa para vocês. Se costuma dizer antes de Cristo, né, depois de Cristo, mas veja, não é todo mundo que é cristão, né? Existem muitas religiões ao redor do mundo e o cristianismo não é a maior religião. Então, o que se usa atualmente é Era Comum. Era Comum seria a época depois de Cristo, né? E antes da Era Comum é antes de Cristo.
mas isso é o que se utiliza na área científica, enfim, na astronomia. Ok, então é isso que eu queria mostrar. Babilônia, lá, entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui é um personagem famoso, é um rei, que acho que algumas pessoas já ouviram falar, é o rei Nabucodonosor, né? Ele nasceu em 634, antes da Era Comum, e morreu em 562. Na Babilônia, eles já conheciam muita astronomia. Aqui é um tablete de argila. Tablete, vocês pensam que o tablet é invenção nossa? Os tablets já existiam na Babilônia, naquela época. Veja, é um formato mesmo do nosso tablet, e a nossa palavra tablet vem disso mesmo, desses tabletes de argila que vinham da Babilônia, onde eles tinham uma escrita que é chamada de cuneiforme, porque tem forma de cunha. Se vocês verem aqui, ó, tem um ângulo assim, né? Era uma pecinha que eles escreviam. E isso daqui, nesse tablet aqui, nesse tablet, né, estão inscritas constelações com o número de estrelas, cada constelação, o número de estrelas, e a distância que elas têm até a constelação seguinte. Essa tablet aqui é de 320 antes da Era Comum, 320 antes de Cristo, né? Esse aqui é um outro exemplo, é um registro mais antigo ainda de observações astronômicas dos babilônios sobre Vênus, né? Sobre todas as observações sobre o planeta Vênus. Em 1702 antes da Era Comum, né? Quase o início da Babilônia, né? Os babilônios foram os primeiros a reconhecer que os fenômenos astronômicos são cíclicos, né? Eles voltam a ocorrer depois de um tempo, né? E eles foram os primeiros a aplicar a matemática às suas previsões. Eles conseguiam prever não só as estações do ano, mas eles conseguiam prever, inclusive, os eclipses, né? Usando a sua matemática, que era muito, muito, muito desenvolvida por eles. Esse daqui é um outro tablet, que é o registro exatamente de um eclipse lunar em 20 de setembro do ano 331 antes da Era Comum. Esses daqui estão no Museu Britânico, estão, né, em Londres. Esse aqui é o calendário lunar babilônico. Então, os babilônios não usavam o ciclo solar para o seu calendário. Eles usavam um calendário lunar. Então, o calendário deles era um calendário composto de 12 meses, e aqui é o nome de cada um dos meses, que são impronunciáveis, né? Eu não vou me arriscar a pronunciar. Eram 12 meses de 29,5 dias, lembra que eu falei? Né? E que dá um total de 354 dias. Portanto, note, não chega a ser o ano solar. Quer dizer, um ano de 12 meses lunares não chega a ser um ano de 12 meses solares. Ele é 11 dias menos, né? 11 dias. O ano solar tem 365. 11 dias a mais do que o ano lunar, né? Para manter o sincronismo com o ano solar, eles introduziam um mês extra. Eles colocavam um mês, um 13º mês. Então, vocês veem que os babilônios já eram adiantados, que eles já tinham o 13º muito antes de nós aqui. Não era um 13º em espécie de grana, mas era um 13º mês. E assim, só que quem determinava em que anos eram adicionados e qual o tempo que era, porque não era sempre 11 dias, às vezes era mais, às vezes era menos, enfim. Mas eles mantinham o sincronismo com o ano solar. Muito bem. Eu preciso recolocar a saliva que está saindo aqui. O que vocês estão vendo aqui é uma peça de um calendário solar egípcio. Esse calendário solar egípcio
pertence a um mecanismo conhecido por mecanismo de Antikythera, que inclusive foi tema da minha dissertação de mestrado aqui. Isso aconteceu no século II, antes da Era Comum. Este pedaço, esse fragmento desse mecanismo, é um maior fragmento, ele foi descoberto num naufrágio, numa ilha próximo de Creta, próximo é uma ilha da Grécia, né? E é uma ilha que chama-se Antikythera, daí o nome mecanismo de Antikythera. Esse é um fragmento maior e representa isso daqui, e aqui está representado, um calendário solar egípcio. Repare, eu falo egípcio e vocês estão falando aqui que isso aqui é um calendário, é um mecanismo de Antikythera, que é grego, né? E vocês vão falar, mas é grego ou é egípcio? Né? Então, deixa eu dizer a vocês que nessa época, alguns séculos antes da Era Comum, antes de Cristo, graças a Alexandre Magno, né, o grande Alexandre, o conquistador grego, ele conquistou praticamente toda aquela parte leste do Mediterrâneo, né? Inclusive todo o Egito, né? E todas as gerações do Egito, inclusive na época de Cleópatra, eram gregos. Os Ptolomeus, as dinastias dos Ptolomeus, eram da Grécia, eram do Egito, mas eram gregos. Né? Muito bem. Esse aqui é o modelo digital desse calendário solar egípcio. Né? Aqui, esse é o mostrador. Esse anel externo aqui, estão vendo que tem 2 anéis aqui em torno dele. Né? Esse anel externo é um anel externo móvel e representa um calendário solar egípcio. Então, note, os egípcios, ou os gregos nessa época, já tinham um calendário solar. Né? Não era mais aquele calendário que os babilônios usavam, um calendário lunar, né? de 354 dias. O deles já eram 365. Era um ano solar. Eles tinham 12 meses de 30 dias e um mês extra de 5 dias. Então, esse mês extra de 5 dias, adivinha o que era? Era um mês em que eles faziam grandes festas. Vocês já ouviram falar em grandes festas durante 5 dias, né? Então, aqui estão representados os 13 meses, né? 12 meses de 30 dias, e aqui embaixo o mês chamado Epagômene, que é um mês de 5 dias. Né? Aqui está do lado a numeração deles, aqui está escrito em grego e aqui escrito em letras romanas. Né? Muito bem. Essa haste aqui representava um símbolo do Sol, né? Dava um ciclo completo em 365 unidades de tempo, representando o ano solar. Essa haste aqui de baixo representa a Lua. E se você reparar, ela está aqui com uma parte de trás escurecida, negra. Né? Então, essa esfera representa a Lua, quando a parte que está a parte iluminada pelo Sol e a parte não iluminada pelo Sol, a parte da sombra. Esse ciclo que ele dava é de 27,3 unidades de tempo, que representa um mês sideral, não é o nosso mês, não é o nosso mês sinódico, é o nosso mês sideral de 27,3 dias. Ok? Ele simularia as fases da Lua. Já o calendário romano, nós entramos agora em Roma, né? Muito antes desse calendário solar egípcio, né? Quando Rômulo, né, fundou lá Roma em 753 antes da Era Comum, né, ele tinha um calendário lunar de 10 meses. Esse calendário tem esses nomes, os 10 meses, né?
O nome que vocês veem em primeiro lugar é Martius, que eles falavam Martius. É homenagem a Marte, o deus da guerra que está aqui representado, né? Esse Marte é o deus da guerra romano, que teve o equivalente ao grego. Aprilis, alguns historiadores dizem que é Apro, a deusa etrusca da fertilidade. Olha, porque se dá aqui em abril, né, em que havia muita fertilidade, né, nessa época do ano, né? Nós estamos falando do hemisfério norte, né? Então, da primavera. Há quem diga que Aprilis era atribuído ao Apolo, né? Enfim. Mas eu fico aqui com a deusa etrusca, que é um pouco antes. Os etruscos habitaram a região da Roma antiga, antes mesmo dos romanos, né? E depois eram simultâneos ali. Já Maios era um nome dado, foi um nome dado em homenagem à mãe do deus Mercúrio. Esse deus Mercúrio é um deus romano. Então, Maios é a Maia, né? E aqui, Június é dado a Juno, a esposa do deus Júpiter. Nessa época, o I e o J eram pronunciados da mesma forma. Na realidade, eram pronunciados como I. O J era pronunciado como I, seria Juno, na realidade. Por isso, Június, né? Então, esses 4 primeiros meses eram a deuses, né? Mas aí tinham os outros meses, que eram quintilis, sextilis, setembro, outubro, novembro e dezembro. Bom, quintilis e sextilis é romano, bem romano. Aliás, na realidade, tudo isso é romano, né? Todos esses nomes são romanos. Mas esse quintilis e sextilis você não ouve hoje em dia. Mas você vai falar, pera lá, mas aí tem ingleses, né, anglo-saxões, americanos, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não, não tem a ver. Isso aqui eram os nomes mesmo originários de Roma, né? Eram os meses. É interessante vocês verem aqui que esses primeiros 4 eram deuses e daqui para frente eram números. Então, isso aqui está deslocado, foi deslocado. Esse 5 corresponde a quintilis, o 6º é sextilis, é o 6º mês, 7 é o setembro, 8 é o outubro, o 9 é novembro e o 10 é dezembro. Aqui já vai uma resposta da primeira questão nossa. Por que que os meses, né, 7, né, setembro não é 7, outubro não é 8, novembro não é 9, dezembro não é 10. Eram aqui nesse primeiro calendário, era um calendário lunar, não era solar, de 10 meses. Aqui está o número de dias que havia em cada um desses meses, né? Então, Martius tinha 31 dias, Aprilis 30, na realidade era 31 e 30 alternados até o final. Okay? Estou falando de anos 753 antes da Era Comum, antes de Cristo. Isso totalizava 304 dias. Note, era solar, mas como era lunar, mas não era exatamente lunar, porque não eram 29,5 como os babilônios, variava entre 31 e 30. Então, nessa época, não tinha lá grande precisão com relação a isso, especialmente o romano. Era meio atrapalhado isso aqui. Na realidade, foi porque Rômulo era o grande imperador lá, e aí, então, é o rei, na realidade, nessa época era rei. E ele decretou que eram 304 dias e ponto final, né? O equinócio da primavera no hemisfério norte continua sendo, né, 21 de março, ali, aproximadamente nessa época e tal, né? E para sincronizar com as estações do ano solar, faltavam 61 dias. Veja, 304 para 365 faltam 61 dias. Só que esses 61 dias eram o inverno.
Então os caras não davam muita pelota para isso, estava fora do calendário, né? Não tinham muita atenção a isso, né? Em 713 antes da Era Comum, já o rei era o Numa Pompílios, né? Ele estabeleceu uma mudança. Ele colocou um calendário que agora não ainda é um calendário lunisolar, ou seja, ele dá atenção não só para os meses lunares, né, como dá atenção para o ano solar, né? Então, vejam agora, são 12 meses, tá certo? Ele acrescentou, depois de dezembro, aqui, ó, 2 meses, januários e februários, aqui ao final do ano, né? Então, Janus era uma divindade de dupla face, que cuidava dos dois lados. Consta que antes Janus era no final aqui, né? Januários era final, vinha februários e januários. E o Janus olhava tanto para fora quanto para dentro de casa. Sua casa era o ano, né? E depois foi mudado, né, para februário. E o Februo era um deus etrusco também, um pouco antes dos romanos. Era um deus da purificação, né? E aqui nós temos os dias que eram referentes a este calendário romano em 713 antes da Era Comum. Vejam que agora varia entre 31 e 29, olha aqui o 29, que é 29,5, né? O ano, nós estamos falando o lunisolar, né? 29 seria o mês lunar, né? 29,5, mas então eles colocavam 31 ali no meio, enfim. E februários tinham um dia menos aqui, era 28 nessa época, né? Isso totalizava 355 dias nessa época. Para não defasar do ano solar, a cada 2 anos era adicionado o que chama um mês, que era chamado menses intercalares. Menses intercalares, ou seja, intercalavam um mês de 22 ou 23 dias em fevereiro. Quer dizer, fevereiro sempre foi a casa da mãe Joana ali, né? Já tinha menos dias que os outros, e quando tinha que intercalar a coisa, era em fevereiro. Obrigado, gente. Eu nasci de fevereiro, nasci na casa da mãe Joana. Então, era fevereiro que eles acrescentavam 22 ou 23 dias. Mas era assim, a cada 2 anos. Então, veja que era um negócio assim, não era nada muito estruturado, né? Se você acrescentasse a 355 dias, 22 daria 377 dias, né? Ou 378 se fosse 23. Então, tinha anos que era 355, tinha anos que era 377, anos era 378, de acordo com o humor do rei, o Numas Pompílios, né? E havia, em februários, uma festa pagã, que era uma festa para purgar dos pecados e purificar a alma, etc, etc, etc. Né? E essa festa pagã, olha, daí o nome Febro era o deus etrusco da purificação, era para purificar. Agora, festa pagã, para purgar pecado, purificar, dava de 13 a 15 de fevereiro. Vocês vejam, isso lembra alguma coisa para vocês? Lembra? Lembra o carnaval de fevereiro, né? Então, as origens pagãs do carnaval estão aí, nessa época. Ok? Muito bem. Mas havia um calendário romano jurídico, né? Então, a Suprema Corte, né? A magistratura, o Senado lá de Roma, já tinha um outro calendário. E aqui estou mostrando para vocês, isto é uma fotografia, na realidade é um misto de fotografia com uma ilustração. E essa fotografia
seria a folhinha, né? A folhinha do ano, anual, né? Folhinha, como a gente chama o calendário, né? Em 60 antes da Era Comum, 60 antes de Cristo. Era um calendário jurídico. Esse calendário que vocês estão vendo aqui era de uma parede, era um afresco numa parede, né? Tinha 2,5 metros de comprimento por 1 metro de altura, né? Era enorme isso aqui. Isso aqui foi encontrado na Vila do Nero, né? Vila com 2 L's, que é onde morava o Nero ali, né? A residência. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas nesta eu vou colocar aqui nossa lupa. Dá para ver aqui em cima os meses escrito aqui, olha, olha, de janeiro, januários, februários. Note que agora, aqui, em 60 a.C., eles já colocaram os meses de januários e februários no início, né? Antes de março, né? Então, aqui nós temos mártios, está vendo aqui? Aprilis, maios, júnios, dá para ver aqui? Quintílios, sextílios, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. E, opa, tem um mês a mais aqui, um mês intrometido aqui. Tá bom. Ok. Januários e februários no início, né? E aqui embaixo, nesta última linha, estão os dias de cada mês em, claro, caracteres romanos, né? Então, vocês veem aqui x, x, 1x, ou ix, xx, ix. O x em romano era 10, né? Então 2x era 20, e o x com um i antes do x era 9, era o 10 menos 1. Então, isso aqui é 29, porque o mês de janeiro tinha 29 dias. E aqui estão colocados os meses, ou desculpa, os dias de cada mês, nesses X aqui que vocês estão vendo embaixo. Então, janeiro era 29 dias, fevereiro 28, tadinho, março já era 31, 29, 31, 29, e chegava no final aqui, tinha um mês intrometido que tinha 27 dias. Lembra aquele mês intercalares? Então, se vocês olharem aqui no início também, vocês vão ver neste calendário letras de A até H. Olha, A, B, C, na vertical, desculpa. A, B, C, D, E, F, G, H. Aí começa a se repetir. A, B, C, D, E, F, G, H. E assim por diante. Esses são dias da semana. E na época, eles tinham 8 dias da semana, de A até H. Tá certo? Esse era o calendário usado, né, nessa época, o calendário jurídico, mas o calendário deles também, o não jurídico também era assim. Aqui aquele mês intercalares que eu citei a vocês, de 22 ou 23 dias, que aqui tem 27. Né? Então vocês veem que não tinha muita lógica nessa época. Bom, aí resolveram botar uma ordem nessa bagunça toda. E essa ordem foi comandada por um rapaz em 46 antes da Era Comum. Esse rapaz era simplesmente o grande ditador romano Júlio César. Júlio César não era imperador, antes dele ele era um ditador, mas ele uniu Roma, né? Os estados romanos. Então está aqui uma estátua dele, né? Mas ele, embora consta que ele só conhecia um pouco de astronomia, seria uma espécie de astrônomo amador, né? Mas ele se valeu do conhecimento de um astrônomo, Sosígenes, de Alexandria. Lembra que eu falei que o Egito, né? Alexandria era a cidade em que Cleópatra, eram o palácio de Cleópatra era em Alexandria.
Alexandria era o grande centro da antiguidade, era a grande cidade, a grande metrópole, né? Onde tudo de bom tinha. Tinha a Biblioteca de Alexandria, que era muito famosa, enfim, Alexandria era o centro ali fervilhante de economia, de conhecimento, tinha a biblioteca, enfim. E como Alexandria, nesse caso, nessa época, era grega, né? O Sosígenes era grego, e lá eles já tinham o calendário solar. Então, ele aconselhou o Júlio César a adotar um calendário puramente solar e esquecer os meses lunares, quer dizer, esquecer a contagem do calendário feita com o número de dias dos meses lunares. Né? Então, vejo que é igualzinho aqui a sequência dos meses, de que eu mostrei naquele calendário jurídico, né? De janeiro até dezembro, mas aqui, ó, januários, februários, mártios, aprilis, maios, júnios, quintilis, sextilis, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, oitavo mês. Né? Mas não era mais quinto mês, né? Isso aqui, veja, o janeiro e fevereiro passou lá embaixo, tá certo? Então, este calendário solar, Ptolomeu já tinha no Egito adotado 2 séculos antes, né? E januários e februários, como eu falei, estavam no início do calendário, né? Lembrando que o equinócio da primavera sempre era norte em 21 de março, né? Muito bem. E aqui eram os dias em que o Sosígenes sugeriu ao César, ao Júlio César, e ele aceitou que fosse dessa forma. Janeiro 31, fevereiro 29 dias, março 31, 30, 31, 30 e alternado 31 dias até o final do ano. Perfeito? Este é o calendário juliano, porque se deve a Júlio César, por isso o nome Juliano. Né? Ele que adotou isso sob a orientação de Sosígenes. Ok. Esse calendário, sim, tinha 365 dias, que era o calendário igual ao calendário egípcio que a gente viu. Muito bem. Agora, para não defasar do ano solar, a cada 4 anos era adicionado um dia a februários. Vocês já ouviram falar disso, né? Porque 365 dias, nós vimos isso. O ano solar, o ano trópico, né, não tem 365 dias. Tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos, né, 40 e tantos segundos, enfim. Então, para não defasar muito, na realidade, eu não queria falar disso, mas no início eram a cada 3 anos. Aí eles viram que não funcionava bem, eles adotaram a cada 4 anos. Ok? Por quê? Então, neste caso, esse ano extra vinha para februários, que passava de 29 a 30. E o número total de dias do ano era 366, que é o que a gente conhece hoje como o ano bissexto. Tá certo? Então tá. Note que setembro, outubro, novembro e dezembro não são mais o sétimo, oitavo, nono e 10º mês. Né? É respondendo aquela questão que a gente colocou no início da apresentação. Ok? Muito bem. O Júlio César, sob orientação do Sosígenes, quis que a lua nova, em 1º de janeiro, no ano seguinte ao 46, note, nós estamos antes de Cristo, antes da Era Comum. Tá? 46 é antes de 45, né? Vai 46, 45, vai até o mês 1, né? Até o ano 1, que é o ano 1 da Era Cristã, digamos assim. Tá certo?
Então, 45 é onde iniciar a aplicação do calendário juliano. Então, para que a lua nova caísse em 1º de janeiro, ele estendeu... e mais, notava-se uma falta dos meses intercalares. Lembra aqueles que você colocava a cada 2 anos, os 22 ou 23 dias em februários, e que estendia o ano a 378, 377, 78? Como o Júlio César estava nas batalhas, nas conquistas de Roma, né, fora, ele que decretava isso, a coisa ficou para trás. Então, começou a ficar muito defasado o calendário propriamente das estações do ano. Então, por um decreto de Júlio César, em 46, ele resolveu que o ano 46 tinha que ter 445 dias para realinhar o calendário, o novo calendário, o calendário juliano, com as estações do ano, né? Então, 445 é muito tempo, né? É muito tempo. Então, isso ficou conhecido como Annus Confusionis Últimos, ou seja, o último ano das confusões. Então, eles imaginaram que com esse calendário, o calendário juliano, iam resolver todas as confusões dos anos anteriores, né? E este ano foi bem confuso, né? Muito bem. Aí, o que acontece? O Senado romano, né, reconhecendo o trabalho do Júlio César, ele ter adotado o trabalho dos Socígenes, mas, enfim, ele ter adotado, ele resolveu mudar e dar um nome a este número aqui, a esse mês, Quintílios, dá o nome de Júlio César. Então, esse Quintílios passou-se a chamar Július. Lembram-se? Julius, né? Június, ou Július. Enfim, aí já está mais parecido com o nosso calendário, né? Muito bem. Isso aconteceu em 46, antes da Era Comum. Sucedendo no trono lá Júlio César, agora sim foi o imperador, o primeiro imperador romano, que foi o Augustus. O nome dele era Gaius Octavius, mas o Augustus era um título, quer dizer, o puro, né? O puro. Não sei como a gente pode imaginar um imperador, um governador, um governante chamado de puro, mas, enfim, naquela época era chamado de Augustus, né? E aí o que acontece? O Senado romano, e junto com o novo imperador, né, aí resolveu também homenagear o Augustus. O que fizeram? Sestiles passou a chamar-se Augustus. Isso lembra vocês alguma coisa? Olha, julho e agosto. Tá? Mas tem um porém aí. Julho tinha 31 dias. E Augusto, 30 dias. Aí o Augusto falou, como? Se o Julinho tem 31 dias, por que eu tenho só ter 30? Eu quero mais um também, eu quero ter 31. O que fizeram? Mudaram. Fizeram ter 31 dias Augusto. Então ficou 31 e 31, julho e agosto. Porém, veja aqui, ó, ficava 3 meses com 31 dias, 31, 31, 31. Isso dava um problema cívico, jurídico, enfim, lá no negócio. Aí resolveram fazer uma modificaçãozinha. Esses últimos meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, que tinham 31, 30, 31, 30, foram modificados e passaram a ter 30, 31, 30, 31, e nós chegamos a um calendário como nós conhecemos hoje, né? O nosso calendário de janeiro a dezembro, e com esta configuração, né? Com esta configuração, só que aqui esta configuração está sendo colocado
os 29 dias em fevereiro. Isso aqui seria seria só no ano bissexto, né? Teria 28 dias aqui. Muito bem. Então, a duração do ano juliano, então, era de 365,25 dias somente, ou seja, 365 e um quarto dia. Porque a cada 4 anos eles adicionavam lá. Pegavam esse um quarto, em 4 anos, davam um dia a mais, era o nosso dia, oh meu Deus, o dia bissexto, né? O ano bissexto. Muito bem. Então, em 45 antes da Era Comum, era isso que nós tínhamos. O ano juliano era de 365,25 dias, né? Mas o ano tropical, o ano solar, era de 365,2422 dias. 24, 22 dias. É um pouco menor de 25 do que 25. Né? Então, o calendário, que era juliano, começou a se adiantar, era maior do que o ano trópico. E a data do equinócio da primavera se antecipava com isso daqui, né? Chegava antes. Né? Então, mas tiveram que mexer nessa história aí. Essa mexida foi dada em 326, agora já da Era Comum, depois de Cristo, né? 326. E foi aí que foi definida a data da Páscoa. Veja, a Páscoa é uma data de uma festividade puramente cristã, né? Puramente cristã. E aí não podia mexer muito com a igreja, que era toda poderosa, né? A Páscoa festeja, né? É a festa com que a igreja celebra a ressurreição de Cristo, 3 dias após a sua crucificação. Então, os bispos queriam manter direitinho como foi na época em que Cristo viveu e ressuscitou. Aqui nós temos um quadro de Cristo ressuscitando, né, saindo da tumba. Né? Isso aqui é chamado Ressurreição de Jesus. É uma pintura de Rafael Sanzio, fez em 1499, e está no museu, no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, né, este quadro. A ressurreição ocorreu no primeiro domingo, após a lua cheia, depois do equinócio da primavera. Estamos falando do hemisfério norte, sempre, né? Então, a ressurreição de Cristo ocorreu no primeiro domingo, após a lua cheia. Isso eles sabiam na época, do equinócio de primavera. A data do equinócio de primavera variava todo ano, porque aquele calendário que a gente tinha era um calendário juliano, que se adiantava, né, em relação às estações do ano. Então, o que aconteceu? O imperador romano Constantino determinou uma reunião de bispos cristãos. Né? Reunião de bispo é também conhecido como conselho. E foi o conselho de Nicéia, em 326 da Era Comum, depois de Cristo. Nicéia é uma cidade, né, que hoje pertence à Turquia, né? Não era da Turquia na época. E aqui nós temos uma pintura do concílio de Nicéia. Eu vou botar aqui uma... Tá? Isso aqui é uma pintura. Onde se tem o Papa Silvestre aqui, e o imperador Constantino, e eu não sei, acho que o imperador, eu não sei exatamente. Aqui está o imperador Constantino. Né? O Papa lá embaixo, o imperador aqui. E aqui um dos bispos ou alguém lá do cerimonial discursando e tal, e os bispos todos lá embaixo. Isso é um afresco
pintor aí, Speranza, em 1600, e que está na Biblioteca do Vaticano, como não podia deixar de ser. Né? Muito bem. E nesse concílio de Nicéia, eles estabeleceram que a data da Páscoa, então, para agora resolver esse impasse, que a data da Páscoa não se acompanhava o equinócio da primavera no hemisfério norte, né? Então, a data da Páscoa, isso foi decretado por este concílio. A data da Páscoa é o primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre em ou após o equinócio eclesiástico de primavera. Confuso, né? Quem vê isso pela primeira vez é confuso. Eu, como já estou vendo pela enésima vez, continuo achando confuso. Então, a data da Páscoa, esta é a data oficial de hoje. Ela ocorre no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, que ocorre após o equinócio eclesiástico de primavera no hemisfério norte. Após ou no equinócio eclesiástico. Mas equinócio eclesiástico, que negócio é esse? Equinócio não é astronômico? Pois é, mas quem mandava nessa época era a igreja. E o Constantino era o imperador romano cristão, o grande imperador cristão. Então, na época do equinócio, o equinócio de primavera ocorria em 21 de março. O que eles fizeram? Eles estabeleceram que não tinha nada a ver com o equinócio astronômico. Era um equinócio eclesiástico, quer dizer, é um equinócio puramente da igreja, né? E que seria em 21 de março, sempre, independentemente do equinócio astronômico. Isso foi decretado aqui na data da Páscoa, no Concílio de Nicéia, em 326 da Era Comum. Fácil, né? Muito bem. Aí o tempo foi passando, e chegou no ano 1582 da Era Comum. Portanto, há cerca de 618 anos atrás, né? Vejam, o ano juliano era maior do que o ano trópico. Eles não resolveram isso. A cada 4 anos, eles botavam um dia extra, né? Era o dia bissexto. Então, em 1582, o equinócio da primavera ocorreu no dia 11 de março. Tá? Então, não era mais no que ocorria antes. Isso adiantava em 10 anos, desculpe, era adiantado em 10 dias em relação à data adotada no Concílio de Nicéia. Né? O Concílio de Nicéia dava como dia 21 de março. Né? Isso aqui adiantava em 10 dias. Né? Aí o que aconteceu? O Papa, na época, novamente, a grande autoridade, né? Era Gregório XIII. Né? Está aqui, o Papa Gregório XIII. Vamos dar uma olhadinha na cara dele. Eles se vestiam todos elegantes, né? Naquela época. Muito bem. Até hoje os papas são assim. Novamente, o Papa não conhecia, especialmente o Gregório, não sabia nada de astronomia. Ele se aconselhou com um astrônomo, Aloysius Lilius. Esse era um astrônomo que era realmente muito conhecedor da astronomia. Mas não foi só ele, teve outros astrônomos, inclusive teve um que era ele era padre, eu não sei exatamente qual era, não seria padre, mas algo parecido com isso nessa época. Eu não dava para colocar todo mundo aqui. Então, o que acontece? Eles tiveram que suprimir 10 dias do calendário, né? Para poder aí coincidir com a que era
do Conselho de Nicéia em dia 21. Só que isso não foi feito lá em fevereiro, foi feito em outubro de 1582. Então, o calendário de outubro de 1582 ficou assim. Numa segunda-feira era o dia 1º, na terça-feira o dia 2, na quarta-feira o dia 3, na quinta-feira o dia 4. Quem foi dormir no dia 4, quinta-feira, acordou no dia da sexta-feira, no dia 15. Ou seja, foram suprimidos 5 dias daqui. Tá certo? Que era para coincidir agora a data da Páscoa com a do Concílio de Nicéia, do Concílio de Nicéia. Então é isto. Essa reforma do calendário foi através de uma bula papal chamada Intergravíssima. Bula papal é um documento, né, eclesiástico, que nós temos uma cópia aqui, né? Essa cópia que nós temos está aqui, ó, Gregório XIII, Pontifícios Maximus, né? Isso foi feito em Veneza, aqui, ó, em Venécia. Essa é uma publicação original, né? 1550, L50 e com 3 dá 8, 1582. Então é isto. A bula papal. Só que eles tinham que tomar uma providência para garantir que a data do equinócio não se antecipasse no futuro. Não bastava isso, porque o calendário que nós tínhamos era um calendário juliano. Então, a partir daí, o calendário que ficou valendo era o calendário gregoriano. Além da supressão desses 10 dias, eles tiveram que tomar uma outra providência. E essa providência é o seguinte, vamos ver se vocês me acompanham aqui. O ano juliano médio era 365,25, 0000. Ou seja, 365 dias e 6 horas, um quarto de dia. Ano juliano médio, né? O ano gregoriano médio tinha que coincidir, ou ser muito próximo do ano trópico, né? Então seria 365,2425, 00. Ou seja, 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Decompondo este número aqui, olha, 365, 24, 25, eu vou decompor aqui. É 365 mais 0,2425, que eu vou decompor novamente. Seria 365 mais 0,2400 mais 0,0025. Eu separei nessas parcelas aqui. Então, repare, 365 mais esse 0,24 seria 0,25 menos 0,01, tá certo? Para dar o 0,24. Ok? E aqui é um artifício matemático. Continua 0,025. Aí o que acontece? Esse 0,25 é um quarto, né? 0,25 é um quarto. E 0,01 é um centésimo, né? 0,01 é um centésimo. E 0,025 é 1 sobre 400. Aham. Repare isto. 365 mais 1 quarto, menos 1 centésimo, mais 1 400. Mas vejam vocês, dá para entender, né? 365 mais 1 quarto de dia, então, só anos múltiplos de 4 são bissextos. Então, tem aqui, ó, 365 mais 1 quarto, né, a cada 4 anos, né? A cada 100 anos, tem que tirar um ano bissexto, olha, menos 1 sobre 100. Então, aqui, olha, sempre que tem 2 zeros a cada 100 anos, não são bissextos. Tira aqui, ó, tira fora. Em compensação, para corrigir isto, então, esses anos são normais.
Mas, para corrigir isso, os múltiplos de 400 são bissextos. Quer dizer, isso aqui corrige a falta, o excesso daquele outro, isso aqui corrige a falta a cada 400 anos. E esse é o nosso lindo calendário atual, né, que chegamos em 2020. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, através do Facebook, né? Depois no facebook.com/paulo.leme, é só entrar em contato comigo. Obrigado, gente.